Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis para todo o Brasil aqui na Rede TV e, claro, ao longo de toda a semana nas nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. E hoje, Benê vai mostrar pra gente um novo carro com uma sigla bem interessante e bem famosa, GTS. Diz aí, Benê. Essa sigla já fez a cabeça de muitos fãs da marca aqui no Brasil, lá nos anos 80, e está de volta. Começa com esse aqui, o Polo GTS, neste momento o esportivo mais acessível da Volkswagen do Brasil. Sim, ele finalmente foi lançado. O novo Polo GTS chega 1 ano e meio após a sua aparição no Salão do Automóvel de São Paulo, com boa parte do visual exibido na mostra e o motor mais potente da gama, o mesmo usado no T-Cross e Tiguan. E caso você seja um pouquinho mais jovem, saiba que a sigla GTS tem tanto peso quanto a sigla GTI no Brasil, pois marcou época com os antigos Gol GTS e Passat GTS Pointer. O Polo GTS vem equipado com 1.4 Turbo Flex de 150 cavalos e 25,5 kg de torque, que já aparece desde as 1.500 rotações. Mas para a infelicidade dos entusiastas, esse hot hatch só tem câmbio automático de 6 marchas, mas que traz aletas no volante para trocas manuais. O Polo, como a gente já conhece, é um carro bem acertado para quem gosta de guiar, né? Ele tem um acerto de suspensão mais firme, é um carro que vai bem em situações assim onde você exige um pouco mais dele. Ou seja, mesmo se tratando de um carro de passeio, assim fica fácil imaginar que dele seria tranquilo tirar uma versão esportiva, que foi o que a Volks conseguiu aqui, ainda mais se tratando desse conjunto de motor e câmbio. Motor 1.4 turbo, junto com a transmissão automática de 6 velocidades. O desempenho dele ficou muito melhor ainda porque ele tem acerto esportivo, com suspensão mais firme ainda, com barra estabilizadora mais resistente, né, com um novo conjunto de amortecedores e molas. A verdade é que o carro cumpre sim a promessa de ser um bom esportivo e consegue entregar bastante força, acho que entrega muita força até para ele. E se você tem a oportunidade de experimentar o carro numa situação dessa aqui, que é andar numa pista, certamente vai gostar bastante do desempenho dele. Com o motor 1.4 TSI, o Polo GTS vai bem na aceleração de 0 a 100 km por hora, com a marca de 8,4 segundos, e chega aos 207 km por hora de máxima. Para efeito de comparação, o antigo Golf, equipado com esse mesmo conjunto de motor e câmbio, cumpria essa prova em 8,7 segundos. Já o visual faz pequenas homenagens ao passado, a exemplo do friso vermelho na grade dianteira e o logo GTS, que remete aos clássicos. Ficou ainda mais exclusivo com o novo para-choque com desenho agressivo, as rodas de 17 polegadas, além de faróis e lanternas com iluminação em LED, que por sinal são as mesmas que o Polo GTI europeu utiliza. Em relação à versão Highline do Polo, aqui no GTS, claro, você tem mais refinamento de acabamento também. Dentro, o que chama atenção são todos esses detalhes em vermelho, né, para evocar a esportividade da versão. Tem muito vermelho mesmo, volante com base achatada, mas cuidados como os bancos esportivos, que aliás apoiam muito bem, que são bancos inteiriços, mas que trazem couro junto com o tecido. Aliás, tem couro até aqui no acabamento das portas. Ou seja, além da esportividade, esse Polo GTS traz também bastante cuidado com o acabamento e esse clima todo escurecido, o teto todo escurecido e essa quantidade aí razoável de detalhes em vermelho para manter esse clima de esportivo. Entre os itens de série exclusivos, há o seletor de modos de condução em 4 níveis: normal, ecológico, esportivo e individual.
além do bloqueio eletrônico de diferencial, que garante mais tração e agilidade nas curvas. Já como opcional, tem o sistema de som da Beats, com amplificador e subwoofer no porta-malas. Com motor forte, uma sigla que marcou entusiastas há 3 décadas, o Polo GTS surge como mais uma opção no pequeno mercado de esportivos de entrada, que até então tinha o Renault Sandero RS como grande representante. Em tempos de tantos SUVs, a chegada de um esportivo é sim motivo de comemoração. Hora de falar sobre automobilismo aqui no Automais e vamos falar sobre Fórmula 1. Você já pensou em eleger os 5 maiores pilotos da Fórmula 1? Pois é, eu fiz minha lista, dá uma olhada. Para você que gosta de automobilismo, hora de falar de velocidade aqui no Automais. E olha, eu gosto muito desse momento, o momento em que a gente faz listas das coisas mais importantes, mais interessantes da história do automobilismo com o Marcelo Santana. Marcelão, hoje eu tô aqui para te colocar numa roubada, numa saia justa. Eu já percebi. Pois é, as nossas sugestões aí, o que chegou pra gente, é para eleger os 5 melhores pilotos de todos os tempos na Fórmula 1. Será que você vai conseguir colocar só 5 aí? Olha, em primeiro lugar, eu acho isso uma maldade, porque você colocar os 5 maiores pilotos de Fórmula 1, aonde você tem tanta diferença entre dos carros na década de 70, na década de 80, para os dias de hoje, então é uma maldade fazer isso. Mas vamos lá, Ayrton Senna tem que estar nessa lista. Tem que estar nessa lista. Nelson Piquet tem que estar nessa lista. Eu vou te falar que essa lista deveria ser maior. Até o Emerson Fittipaldi também mereceria estar nessa lista, porque era uma época bem mais complicada ainda. Para quem assistiu o filme Rush, dá para ter uma noção do que era. Hoje em dia, na Fórmula 1, você tem uma fatalidade num espaço muito longo de tempo, apesar de acontecer, porque é um esporte de alto risco, mas as fatalidades levam um tempo grande. Na época do Emerson, acontecia praticamente em toda a corrida. Então, isso tem um peso muito diferente para os dias de hoje, que apesar de ser muito rápido, contornar muito rápido, tem uma ajuda da tecnologia muito grande. A participação do piloto pode ser até tão grande, mas ele tem que se dedicar em outras áreas. Então o piloto hoje ele faz treinamento no simulador, ele estuda telemetria, começa a ter muito mais conhecimento de mecânica e engenharia até para poder trabalhar todos esses dados. Já na época de 70, por exemplo, na época do Emerson, quando o Piquet começou na época, era o Roots, era o F1 raiz. Mas beleza, então... Já foram 3 os 3 brasileiros. Já foram 3 os 3 brasileiros, eu não poderia deixar de colocar. Michael Schumacher. Até agora o maior campeão de todos os tempos. Até agora o maior campeão de todos os tempos, com certeza. E ele pegou essa transição, né? Exato, da evolução exatamente. Da tecnologia dos carros, da evolução da engenharia, e ele foi fazendo essa migração. E Hamilton. Fecha com o Hamilton. Fecha com o Hamilton. Porque o Hamilton é um piloto que eu acompanhei toda a história dele. Ele tem um grau de dedicação comparado a de um campeão como Ayrton Senna, por exemplo, como o próprio Michael Schumacher. Então, eu acredito que ele também merece estar nessa lista. Bom, e já que é dia de maldade, então vamos fazer mais uma aqui. Desses 5 nomes que você citou, qual seria o número 1? Ayrton Senna. Isso eu acho que é indiscutível. Eu estava vendo um vídeo das últimas 20 voltas do GP do Japão de 1989, aonde teve o acidente do Senna com o... Acidente Prost, não, né? né? Exatamente. Aonde o Prost arrancou o bico do carro do Ayrton e ele voltou para o box, trocou o bico do carro e fez o que fez. Então, indiscutivelmente, o número 1,
Ayrton Senna, para sempre, para sempre. Bom, essa foi a lista do Marcelo Santana dos 5 melhores pilotos de todos os tempos na Fórmula 1. Chegamos lá, hein, Marcelão? Conseguimos! A gente deveria fazer uma dessa para cada década. E agora segura aí, porque na semana que vem eu volto com uma pergunta mais cascadura ainda para o Marcelão. E agora eu te pergunto, teu carro anda esquentadinho? Então muito cuidado na hora de colocar o líquido para arrefecimento do seu carro. Diz aí, Benê. Quem tem carro sabe que a manutenção preventiva é essencial, independente do modelo que você tem na garagem. E quando o assunto é motor, que praticamente é o coração do carro, não dá para esquecer da temperatura de trabalho. Por isso, você precisa cuidar do sistema de arrefecimento e não esquecer de um ponto fundamental: um bom aditivo. Você sabe que o sistema de arrefecimento é quem comanda a temperatura do motor. Basicamente, ele é formado por mangueiras, bomba d'água, sensor de temperatura e um componente que com certeza você já ouviu falar: o radiador. É nele que entra o líquido que vai circular pelos canais de resfriamento do bloco do motor, composto por uma mistura de água desmineralizada e um aditivo específico. Hoje, o uso do aditivo é essencial, porque ele melhora a troca de calor entre os componentes e não deixa que o líquido do sistema esquente a ponto de ferver ou congelar, esse último pouco provável de ocorrer no Brasil. Mas tem outro ponto muito importante: o aditivo também garante a lubrificação de todos os componentes do sistema, criando uma proteção contra corrosões. Como bom exemplo no mercado, temos os aditivos da Delphi, que patenteou o primeiro aditivo universal. Bacana ainda é que todos os aditivos da marca contam com o monoetileno glicol, composição química responsável por aumentar o ponto de ebulição e de congelamento. Então fique ligado, lembre de incluir em sua lista de manutenção preventiva a revisão do sistema de arrefecimento e priorize um aditivo de qualidade que atenda à regulamentação do Inmetro. Produtos sem procedência podem trazer problemas de corrosão e até provocar a formação de borra no sistema. Amigos do Automais, eu falo mais uma vez do Autódromo José Carlos Passa Interlagos. E hoje eu vou andar com um brinquedo bem interessante. BMW M3 GTS. Bora acelerar! Desenvolvida pela divisão esportiva da BMW, a Motorsport. O M3 GTS, praticamente um bólido de corrida homologado para andar nas ruas. É raríssimo encontrar uma dessas pelo mundo. Afinal, a BMW só produziu 135 unidades, todas numeradas, e para as Américas vieram 5 unidades, 3 para a América do Norte e 2 para a América do Sul. O M3 GTS é equipado com motor V8 com sua cilindrada aumentada de 4 para 4.4, o que resultou num aumento de potência de 420 para 450 HP, uma preparação digna do DNA alemão. Para melhorar a performance ainda mais, ele conta com uma caixa de câmbio de 7 velocidades com dupla embreagem. Graças às borboletas posicionadas atrás do volante, as trocas de marcha são feitas em milésimos de segundo, o que na prática representa um ganho considerável em aceleração e retomadas.
receita já muito comum é perder alguns quilinhos. O teto do cupê é de fibra de carbono e muitas partes internas foram retiradas. Além do mais, os bancos concha ajudaram na redução do peso e aumentaram também a segurança. Toda essa preparação contribui muito para fazer que o M3 GTS acelere de 0 a 100 km em 4,4 segundos e alcance a marca de 305 km por hora. Agora, vamos ver como ele se comporta no marcha a marcha. Como nossa reta não é muito longa, nós já vamos sair em segunda marcha, acelerando para ver o comportamento dela. Então vamos embora. Segunda marcha. 4, 5, 6, 7, 8 mil giros, 110 km por hora. Terceira marcha. 7, 8 mil giros, 160 km por hora. Quarta marcha. Bem baixo. 7, 8 mil giros, 190 km por hora. Quinta marcha, acelerando tudo. 7.230, 8.240 e acabou a pista. É rápido, hein? Realmente um carro feito com muito capricho, é um carro de corrida. Indiscutivelmente, esse câmbio, freio, suspensão, a parte de acabamento do carro já está com Santo Antônio. É muito bom de saída de curva. Esse sistema de câmbio, com a troca de marcha em milésimo de segundo, faz o carro crescer muito rápido. Você não perde tempo mudando marcha, não cai giro do motor. Realmente, olha, é um belíssimo brinquedo. Faz curva demais, mas demais mesmo. BMW M3 GTS, olha gente, muito perto de um carro de corrida. Eu acho que aqui o que falta é botar o pneu slick e já está pronto para andar. E agradecer o pessoal da Eurobike que sabe tudo de BMW e de corrida também. Valeu! E o Auto Mais, infelizmente, vai ficando por aqui, mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado às 7h15 da noite aqui na Rede TV e, claro, ao longo de toda a semana você fica muito bem informado através das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. Espero que você tenha uma semana abençoada e até a semana que vem. Valeu!